E meus amigos, eles que lutem no ar hoje para falar do assunto do momento, Patrícia Poeta versus Manuel Soares no desencontro, né? Porque o programa não tem mais nada de encontro, é aquele encontro, se for um encontro, é o encontro do terceirão. Você já sabe, eu sou o Gabs, o seu animador sem auditório, que é animador de auditório é o Silvio Santos, e temos hoje comigo ele, que já veio aqui. Ele é de casa, né? Ele já é de casa aqui do Eles que Lutem. Ó, oh, apareceu. Seja muito bem-vindo de volta, Paulo Pacheco. Ah, meu parceiro! Meu parceiro! Meu parceiro! Ai, ai. Um prazer estar aqui, né? E falando de duas pessoas que se lutam mesmo no ar, né? Patrícia Poeta e Manuel Soares. Estou me sentindo aqui numa roda da fofoca, Sônia Abrão, falando dessa sequência de episódios aí envolvendo esses dois apresentadores, né? Aqui sangue não rola, não vai rolar. Não. Deles que lutem lá. Eles que lutem lá. Olha, o áudio do Paulo começou parecendo o comandante Hamilton, mas já tá melhorando. A galera já tá boicotando o seu áudio aqui. Você sabe como é que. Ó, o assunto é polêmico, Paulo. Será que é o microfone? Não sabemos. Eu não sei. Mas não tem problema. Vamos aqui porque climão mesmo nós temos entre Manuel Soares e Patrícia Poeta, que foi o que tomou, né, todo o noticiário brasileiro da televisão. O Paulo, que escreve para o Observatório da TV, escreve para o Metrópolis, ficou atento sobre essa informação quase que útil sobre Patrícia Poeta versus Manuel Soares. Eu quero saber de você, Paulo. Esse climão é fato ou fake? Existe ou é o pessoal que está inventando aí na internet, nas web? Olha, se for fake, eu quero que eles vão para uma novela, contracenar, fazer uma série, ou qualquer ficção, porque está muito visível, né? É algo que escancara aos nossos olhos o desconforto de um estar do lado do outro ali no programa. Eu acho que o climão é mais do que fato, né? É um clima que, desde a estreia do programa com os dois apresentadores, tá bem nítido, né? Parece que eles precisam competir, disputar espaço, né? Parece que existe uma pressão ali para um se dar bem, o outro se dar mal. É como se para um fazer sucesso, o outro tem que fracassar. Então é como se não houvesse espaço para dois ali, né? Daqui a pouco o Manuel vai pedir um táxi, vai pedir um carro por aplicativo. Ou o contrário, né? A Patrícia Poeta vai pedir o seu carrinho lá fora dos estúdios da Globo. Mas eu acho que é fato, sim. Eu acho que não só eu, não é só você que percebe isso. A gente vê aí nas redes sociais pessoas comuns, vários telespectadores prestando atenção a isso e se sentindo desconfortáveis vendo esse desconforto, né? Um programa que deveria unir, né? Formar esse encontro, né? Do público com os apresentadores, acabou rolando esse desencontro mesmo, né? Porque não dá para ver um programa desse com esse climão de Natal em família. Por exemplo, se fosse não é de casa, a Patrícia já teria expulsado o Manuel como uma visita que ela não queria receber, né? Porque realmente eu concordo com você. O climão tá muito na cara que existe um climão, a gente não sabe se eles se gostam ou não. Tem o lance dos bastidores, que a gente nunca vai saber diretamente, mas o clima no ao vivo sempre tem algum vídeo que bomba na internet mostrando que um fica desconfortável com o outro, uma hora ela passa na frente da câmera, fala alguma coisa, ela tenta ser amigona dele, no dia seguinte ele falta, mete aquele atestado bonito, no outro dia ela cumprimenta ele como você fez aqui no começo do Eles que Lutam, como que é, meu amigo? Toca aqui, meu parceiro! É uma coisa meio forçada, né? Estavam comparando a Patrícia Poeta com... Estavam comparando a Patrícia Poeta com a professora do Chris, todo mundo odeia o Chris, senhorita Morello. Que quer ser da quebrada, meu parceiro, tá? Pelo menos lá tem um afeto, né? Aqui não sabemos. Aí eu te pergunto, você que conhece tudo sobre esses bastidores da televisão, né? A culpa é da... Que treta, você quer saber? Eu quero... De treta.
Eu quero saber de treta, por isso, ó, eles que lutem, eu quero saber de treta. Porque tem uma questão que é, as pessoas estão se questionando na internet, e eu me questiono também, se a culpa é da Patrícia desse climão, do Manuel ou da Rede Globo. Porque no começo, as Supermanhãs com a Patrícia, esse encontro, foi muito vendido quase que uma apresentação em conjunto dos dois, né? O Manuel ia estar lá, e depois a gente percebeu que não, o encontro era com a Patrícia, teria o nome dela assinado, o Manuel ficou meio de Louro José da Patrícia Poeta, não colou, ele não se sentiu muito bem. De quem é a culpa? Pois é, Marília Mendonça, e agora de quem é a culpa? Olha, eu acho que tem espaço para todo mundo aí nesse cantinho da culpa, tá? Eu começo com a Globo, porque, como você bem falou, a Globo vendeu uma Supermanhã com 2 apresentadores no encontro, né? Inclusive eu estive na coletiva de imprensa, né? Vi os dois ali, os dois super bem, né? Junto com os outros apresentadores, né? Os novos da de casa, Ana Maria também. Foi bem bacana ali ter conhecido os dois pessoalmente. Patrícia Poeta é muito simpática, por sinal, né? É. Manuel Soares também. E Manuel Soares muito querido ali também pela chefia e tudo mais, né? Patrícia Soares ao lado do ex, Maurício Soares, chefão da programação na época, né? Agora ele tá com uma nova função. E ali foi um momento de perceber que o programa teria uma nova cara e principalmente um formato novo, porque o programa ele veio de um formato com uma apresentadora, que é a Fátima Bernardes, ou seja, o encontro com a Fátima era um programa muito mais próprio da apresentadora, né? Tipo, vou ver o programa porque é um programa com a Fátima. Sim. Quando é Patrícia e Manuel, a gente já se acostuma a ver os dois. A gente já, não, vou ver o programa com os dois. Mas aí quando começa o encontro e tem lá encontro com Patrícia Poeta, já começou estranho. Já começaram a vender gato por lebre. Né? Porque tanto na estreia quanto ao longo das primeiras edições, ficou claro que o Manuel cumpriria, por exemplo, a função que era. Esqueci o nome do repórter lá Lair Renault? Lair Renault? do Brian Renault e de outros, né, que já ocuparam esse posto, né? E eles nunca foram alçados à condição de apresentadores, né? Eles nunca foram alçados à condição de apresentadores, embora fossem, porque a gente sabia que o programa era da Fátima, né? Nesse caso, venderam 2 apresentadores, mas entregaram só um. E o Manuel ficou meio que escanteado, né? Então, eu coloco essa culpa na Globo. E também a Globo, porque até agora a Globo não interveio nessa confusão. É. Tá uma coisa assim, gritante, um climão terrível, né? Que causa desconforto, causa incômodo em quem assiste. E não há uma intervenção muito direta, sabe? Não. Por exemplo, se eu estivesse no comando da Globo, já pensou? Imagina eu, Paulo Vamos Pacheco, lá. diretor da FEI toda da Globo. Não, eu tiraria os dois do ar. E tiraria os dois no exato momento, assim. Segunda deu ruim, terça eles já não apresentam juntos. Né? Os dois não apresentam, já os dois. Nossa, Coloca alguém para você é um chefe apresentar. rude. Porque, assim, eles tiram a essência do programa. Né? E se eles acham que falar bem ou falar mal é falar deles tudo bem, para mim não é assim. Eu, como telespectador, eu acho que isso me afasta. Né? A gente trabalha no meio, vê por obrigação. Vê, às vezes, porque tem que ver. Né? Vê meio sem vontade. Essa coisa de ver para acompanhar qual é a próxima cagada que a Patrícia Poeta vai fazer é uma coisa meio mórbida, meio sórdida, meio triste, assim, porque eu, de fato, torcia para essa dupla dar certo. Né? Eles já apresentaram juntos o É de Casa, né? Porque ali o É de Casa é um conjunto, né? O É de Casa é o coletivo. São 5, 6 pessoas apresentando. Né? O encontro deveria ser uma dupla, mas acabou sendo só da Patrícia. E eu faria isso se fosse a Globo, sabe? Coloca a Tati Machado para apresentar no próximo dia, coloca qualquer pessoa, o Fabrício, até o Felipe Andreoli, chama qualquer pessoa que está ali, alguém está passando ali, ó.
O marceneiro está passando ali para apresentar, coloca ele para apresentar. Coloca aquele seu Madruga que fica lá na Globo, né, no Altas Horas, no Encontro. Eu acho que ele tem mais carisma que os dois juntos, né? Porque Aí que eu ia embora os chegar. dois, entendeu? Embora os dois tenham, eu acho que o Patrícia Poeta e o Manuel Soares, eles têm o seu carisma. Eles têm um carisma. Eles Tem. não conseguem colocar isso, porque juntos eles entram em conflito. Então eu acho que eu daria esse gelo. Eu acho que eles mereceriam esse gelo. O Manuel, concluindo, dos três, eu acho que tem menos culpa. Né? Eu nem coloco culpa no Manuel, porque eu não vejo ele tendo o que fazer no meio de tudo isso. Assim, eu acho que ele está sendo educado até demais em toda essa questão. Né? Eu não acho que ele deva agir. Muita gente acha que ele deve agir, está sendo assediado ao vivo, está sendo boicotado ao vivo, né? Pode ser assédio moral, pode ser assédio moral isso. Mas assim, se ele fizer, ele vai ser mais um o quê? Mais um homem preto agressivo. Todo aquele estigma, todo aquele estereótipo preconceituoso vai recair sobre ele. Então eu acho que ele está muito que bem protegendo o próprio emprego porque ele tem 6 bocas para alimentar. Então ele está fazendo o que está ao alcance dele, na minha opinião. Eu queria pontuar algumas coisas. Você falou, acho que deu um resumo perfeito, mas eu acho que o Manuel é a grande vítima nessa história, porque ele foi promovido, e aí, quando ele viu que a promoção era só um aumento de trabalho, né, e pouco tempo de tela, ele ficou meio assim, e aí, o que eu faço? Aí uma pessoa inteligente como ele falou assim, eu não vou ficar aqui reclamando com a direção da Globo agora que eu cheguei nesse patamar de apresentador das manhãs, não sei o quê. Dito isso, acontecendo essas coisas, essa torta de climão ao vivo que sempre acontece no encontro, como você mesmo disse, e assim, acontece sempre, é uma coisa recorrente, o que ele vai poder fazer? Se ele reage ao vivo, o pessoal vai pegar no pé dele, ele pode perder o emprego dele, se ele sai da Globo, aí a Globo, muito malandrex, muito da esperta, dá uma cadeira para ele no Papo de Segunda, que é mais ou menos a gente gosta de você lá no GNT. Mas e aí? Você acha que foi colocar ele no papo de segunda? Foi meio que fica aí na miúda, não reclama muito, a gente sabe que você é bom, estamos te dando oportunidade, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, antes está passando um lance aqui, né, na avenida, né? Não sei se alguém está ouvindo, mas só recapitulando, eu estava falando dos repórteres da barra apresentadores do eu queria falar do André Cruzelo. Uhum. Ele ocupava exatamente a função que o Manuel ocupa agora no encontro, e ele não tinha o encontro com Fátima e André, sabe? É. Então, mas assim, quando coloca Patrícia Poeta e Manuel Soares em pé de igualdade, e isso não é passado no ar, é muito feio. É muito feio para a empresa que vendeu isso, né, que divulgou isso. É feio para a apresentadora, porque botaram nas costas dela também isso, porque ó, você vai dividir com ele aí. Né? Isso. E como você falou, sobrou o que para o Manuel? Sobrou para o Manuel ser ganhar uma TV paga aí de consolação, ganhar um papo de segunda, que é um dos meus programas favoritos na gestão do Fábio Porchat. Era um dos meus programas favoritos, assim, eu adorava ouvir o que aquele quarteto tinha a dizer, com Emicida, com o Chico Bosco e com o João Vicente. Eu acho que eles funcionam muito bem juntos. Sempre tinham convidados assim de muito nível e toda segunda-feira eu assistia ao papo. Eu ainda não consegui ver inteiro um papo com segunda com o Manuel Soares, porque ainda não me senti atraído por isso, porque eu me sinto atraído muito pelo convidado, que vai ser assim, tem que ser alguém muito legal que eu vou ter muita vontade de assistir. Porque o Porchat tem uma característica, o Emicida também tem uma característica muito boa nos diálogos deles, né? O Porchat como mediador, assim como o Manuel Soares, ele tem o lance do humor também, mas ele consegue conectar os outros 3 debatedores, né? E o Emicida, ele tem uma opinião assim muito distante dos outros dois, mas ele é muito carismático, então ele consegue ali fazer uma ponte muito legal, assim, né? Então, eu ainda não vi essa conexão do Manuel e do Conde Vila com o João Vicente e o Chico,
então ainda não consegui ver inteiro, mas eu tô louco para ver um papo inteiro com o Manuel, porque eu acho que é um programa bom, é um programa que precisa falar de masculinidade tóxica, precisa falar dos erros dos machos também, tem que analisar isso. E ele é a pessoa perfeita para isso. Eu acho que o Manuel tem muita competência para fazer isso, né? O Manuel tem história, o Manuel é um homem de muita vivência, né? Um homem que tem uma família enorme, né? Ele viveu muita coisa, enfim. E é um cara que aprende constantemente, né? Então eu acho que um cara que nunca está parado, nunca está acomodado, ele sempre está em busca de mais, é um cara perfeito para apresentar um programa desse, né? Então eu acho que assim, foi aquela coisa, assim, juntou a fome com a vontade de comer, juntou a vontade de dar um prêmio de consolação com um programa que estava vago, que é um programa que seria a cara dele de qualquer jeito. Então eu acho que Isso. o Manuel ganhou uma ótima oportunidade, primeiro, para ter um programa dele, porque ele é o mediador, ele é o principal apresentador, né? Os outros três são comentaristas, debatedores, e ele também ganhou um ótimo motivo, um ótimo pretexto para não apresentar o encontro na terça, porque ele ganha automaticamente uma folga, então ele pode muito bem ficar lá no Rio, porque o programa é no Rio, ficar lá ou numa casa, ou num hotel, e volta para São Paulo, de boa, né? Ele tem um dia da semana para descansar e não sofrer todas as agruras que um ser humano não merece. Era isso que eu ia falar. Vamos chegar nesse ponto o lance todo foi, todo mundo já sabe, que a última coisa que aconteceu foi que a Patrícia interrompeu o Manuel ali mais ou menos no ao vivo, e aí ela foi meio deselegante, ou ela não percebeu, muita gente foi para a linha do que o ao vivo tem muito disso, não dá para controlar, mas muita gente falou, isso não me desce. E se você der um Google, né, Patrícia Poeta e Manuel Soares, a gente vai ver muito dessas manchetes de Patrícia Poeta é criticada, Patrícia Poeta é acusada disso, daquilo. Essa aqui eu que fiz, essa primeira aqui, Ó, ó. vamos ver, vamos ver. Tô Lê aí. criando aqui. Lê aí pra. Ó, Ok, Patrícia. ok. Leia. Veja, Patrícia Poeta comete gafe com Cristiana e Web aponta racismo. Veja. E aí? Porque tem muita gente falando sobre isso, e até uma pessoa que não gosta de polêmica também, Samantha Schmutz. Samantha Ah, lá, Schmutz. que ela não ia ficar quieta. Opa. As duas coisas que primeiro que eu quero te perguntar, se a Patrícia interrompendo o Manuel foi normal, é coisa normal do ao vivo, ou aí tem alguma coisa, talvez até uma demonstração de poder de que quem comanda essa bagaça sou eu. E a segunda coisa Samantha Schmutz levantou essa polêmica, né? E rebateu a Patrícia Poeta, que falou assim: não foi um mal entendido. Ela falou que foi racismo. Né? Uma pauta que sempre que relaciona a Patrícia Poeta e o Manuel Soares, muita gente levanta, muita gente que tem lugar de fala levanta e a gente tem que ouvir com carinho e atenção. E aí, Paulo Pacheco, eu jogo essa bucha na tua mão enquanto eu bebo um belo copo de água. E tome muito líquido, diria Dolinho, que é nosso conterrâneo aqui de Diadema, né? Você que mora aqui perto. É o seguinte. Olha, tem várias questões aí, né? Várias camadas, como dizem. Todas essas manchetes que você colocou aí, quando eu até escrevi aquele lance da Crisiana, eu fiquei muito constrangido quando eu vi, e inclusive nessa ocasião aí, a assessoria da Patrícia Poeta me procurou, nem sabia que eu existia, mas me procurou, e disse que para publicar uma nota esclarecendo, tal, desmentindo o que eu escrevi. Na verdade, não tem muito o que desmentir, assim, porque, claro, né, eu fui lá e botei a culpa na web, né? Falei que a web tá dizendo. Mas, assim, o comentário foi, o sentimento foi o mesmo que eu tive quando eu vi esse erro, né? De confundir, por exemplo, uma pessoa negra com um parente de uma pessoa negra. E eu acho que esse caso em específico tem um lado racista muito forte, entendeu? Mas é uma coisa que eu acho que é o seguinte, não é que a Patrícia Poeta é racista, vamos cancelar, não sei o quê. Porque assim, gente, o racismo tá aí, todo mundo cresceu ou no ambiente racista, no ambiente que pratica racismo, no ambiente...
o bom da nossa geração é que a gente pode aprender agora e saber o que é racismo, o que não é, o que a gente fazia antes que hoje é considerado racista. Então, assim, e a gente muitas vezes só é, percebe que esteve em uma situação racista, que praticou racismo, que foi vítima de racismo, no ato ali, sabe? Então, por exemplo, aconteceu uma situação com a Thalita Moretti, né, de casa no passado, que todo mundo queimou a Thalita Moretti por causa dessa situação, mas eu estava vendo o programa inteiro e percebi que ali havia uma relação que eu não fiquei constrangido no momento em que ela cometeu a situação racista. Né? Eu relevei muitas coisas ali, entendeu? Tinha várias camadas com o programa de 5 horas, né? Mas quem acorda cedo de sábado? Eu acordei e vi, então eu estava lá assistindo e vi que tinha uma relação ali entre a convidada e a Thalita Um guerreiro. que não é, que não é, mas quem for, né, vai lavar as roupas, vai limpar a casa, e é isso aí. Então, vai preparar o almoço, né, já que eu tô nessa vida agora, de casa própria. Então, eu vi assim e falei, caramba, gente, eu acho que existiu ali um erro, existiu uma coisa, assim, é, não a ponto de cancelar alguém, sabe? Eu não cancelaria a Patrícia Poeta por causa de... O que falta para a Patrícia Poeta é uma autocrítica, entende? O que falta para a Patrícia Poeta é falar, gente, eu errei, sabe? Gente, eu peguei mal nessa, gente, sabe? Falta para ela um pouco, e talvez falte isso a ela, porque eu acho que ela se sente num programa dela e ela não precisa ter satisfação, sabe? Eu acho que ela se sente acima mesmo, sabe? Ela Sim. olha dos outros de cima para baixo porque o encontro é com a Patrícia Poeta. Então eu acho que falta a ela um pouco isso. Eu acho que quando ela, por exemplo, atravessa o Manuel, tem toda a questão técnica por trás disso. Aqui eu vou citar Cris Flores, vejo Chris Flowers, se você assistir, sou seu fã. Mas ela Ela explicou no também é fã do Elis Fofocalizando Piloto. essa semana. Ela. Então, participe aqui, Chris Flowers. Do qualquer dia vai render bastante. Ela comentou esses dias ali no Fofocalizando que ela ensinou para o público o que é o retorno, que é uma TV que fica no estúdio e mostra exatamente o que está indo pro ar. Essa TV tem no estúdio de qualquer programa de televisão. E o Manuel estava há muito tempo falando, e a TV do estúdio, o retorno, estava mostrando, e mesmo assim ela passou. Então ela podia ter evitado esse erro, a menos que ela quisesse errar, a menos que não fosse erro, a menos que fosse algo proposital. Então, e nos outros dias foi pior, no mesmo dia, nos dias subsequentes, aquele dia, ela falou assim, de um jeito muito debochado, a gente passa na frente da câmera, o programa é ao vivo, erros acontecem, sabe? Sim. Ela não se deu ao trabalho de se autoanalisar. Foi Sabe? Isso me debochada. incomoda muito. Sabe? Ela se coloca acima de qualquer erro, sabe? Patrícia, você não é tudo isso ainda para estar acima de qualquer erro. Tem pessoas na televisão que se colocam acima de qualquer erro, que são pessoas incanceláveis, sabe? Pessoas que podem ser achibatadas na internet, podem ser queimadas vivas na internet, podem fazer qualquer atrocidade. Elas não vão sair do pedestal. Por exemplo, né, a gente estava brincando ali em off, né? Silvio Santos. Silvio Santos é uma pessoa que jamais vai conseguir ser cancelado. Ele pode falar qualquer abobrinha, que ele vai ficar ali no patamar dele, entendeu? Sim. Porque ele está se lixando para a opinião pública. Não sei se você tem que comer muito arroz com feijão para chegar ao patamar de pessoa que não Silvio pode ser Santos. cancelada. Entendeu? Que nada vai atingi-la. Sabe? Talvez 3 Então, reencarnações ela consiga chegar aos pés do Silvio. Mas, Paulo, desculpa te interromper. Só falando sobre a Thalita Moretti, né? Só para a gente explicar, foi aquela situação onde eles estavam tomando um café, né? Alguma coisa assim, logo de manhã, porque o É de Casa é isso. E aí a Thalita falou para a moça que ela poderia servir, uma moça preta, né? Você pode servir para a gente? E o Manuel Soares rapidamente a corrige, né? Então teve essa situação já com o Manuel Soares, teve a situação da ovelha negra, que a atriz de Pantanal foi lá no encontro e falou: eu era considerada a ovelha negra da família. O Manuel fala logo em seguida, ou branca.
Então, ele é muito rápido ali em cima, e concordo com você. Falta um pouco de autocrítica na Patrícia Poeta, como falta em algumas pessoas também. Eu acho que ela pode aprender um pouco com o Luciano Huck, que foi muito criticado no começo do Domingão, e parece que aos poucos o Huck está encontrando um certo caminho, mas errou muito e entendeu e pediu desculpas. Aí que tá. Aí que tá a grande questão. Eu acho que a Patrícia olha um pouco pro Manuel ou para a situação e fala: gente, mas ele não devia nem estar aqui. O programa é meu. Então, assim, a casa é minha, eu faço o que eu quero. E ela se sente um pouco dona do horário também do programa. E aí foi o que. Quem puxou essa pauta também foi a Samantha Schmutz, que não gosta de treta. A gente já falou aqui que ela não gosta de treta, Paulo Pacheco. E ela comentou que é um pouco do racismo estrutural que tem, que todo mundo fala. Quem não conhece é bom pesquisar, né, Paulo? É bom tentar entender, porque às vezes a gente pode olhar e falar: nossa, que estranho esse tipo de postura. E com o Manuel Soares a gente fica ainda mais tentando entender o rolê disso. E aí, você concorda com a Samantha Schmutz ou você acha que ela também está se envolvendo, ela não foi chamada? As duas coisas. Ela se envolve onde não é chamada. Beijo, Samantha Schmutz. Eu sei que você é artista, é cantora, gravou disco. Não vou fazer o Miguel Falabella aqui. Mas ela tem esse lado, né? Fazer o quê? Queria a Samantha Schmutz no encontro amanhã, seria uma ótima convidada. Vocês não querem aparecer? Vocês não estão lucrando com esse climão? Chama a Samantha Schmutz, pode chamar. Acho que é um componente racial, sim. Mas não é aquela coisa assim, gritante, no sentido de ela não precisa chamar o Manel Soares de preto, entendeu? Ela não precisa chamar o Manel Soares de ofendê-lo com alguma coisa racista. Porque o racismo não é isso, né? O racismo é você, tipo, calar a boca de um homem preto, de uma mulher preta. O racismo é isso. Você percebendo ou não, quando você percebe, você tem mais chance de pedir desculpa, de reconhecer o erro. Sabe? Sem ficar se perguntando: nossa, mas eu errei, não sei o quê. Não, gente, você errou. Você errou, vá, tipo, peça desculpas e aí você vai entender. Se você não entendeu primeiro, não entenda primeiro. Peça desculpas e depois você vai entender. Porque o estrago já foi feito, né? Mas eu acho que no caso da Patrícia Poeta também é o componente de subserviência, né? Tipo, ela vê muito o Manuel, como eu acho que ela veria qualquer outro, entre aspas, parceiro, como parceiro, sabe? Como o Louro José, como alguém que seja o suporte dela. Sim. Sabe? Só para não falar o programa inteiro, e acho que ela falaria numa boa, né? Porque até agora ela não faltou um programa sequer, sabe? Ao contrário da antecessora. Certas apresentadoras, Encontre a Fátima, né? Aquele programa, lembra dele? Encontre a Fátima Bernardes. Mas você tocou num ponto interessante, Paulo. Não, falar que encontra com a Fátima, mas mesmo sem a Fátima, ficou aquela piada, né, que ela nunca apresenta, você vê como a gente estava pegado à Fátima, né? E agora a gente quer que a Patrícia vaze mesmo. Não, pode tirar férias, vá. Tire um ano de férias, tire um ano sabático do encontro. A gente quer que ela seja uma Fátima nesse sentido, né? Mas na verdade ela não faz. Então eu acho que falta um pouquinho de Fátima ela nesse sentido. E falta muito também da Fátima para a Patrícia Poeta nesse sentido de se enxergar, aprender. Parece que ela está sempre assim, a mesma pessoa, né? A gente viu a Fátima há 10 anos no encontro, amadurecendo, estudando, aprendendo, sabendo falar de vários assuntos. E a Patrícia Poeta, a gente não viu essa evolução por enquanto. Pode ser cedo? Pode. Mas, assim, é uma evolução que a gente tem que assim, sair do volume morto para algo aceitável. Então, ela precisa se olhar. Ela só não olha para o próprio umbigo, porque eu acho que ela tampou o umbigo, como a Jade Picon faz, para evitar esses mal-agouros, esses mal-olhados, para evitar essas energias ruins. Porque eu acho que ela precisa destampar e estar aberta, primeiro, para as críticas, né? Ninguém aqui tá atacando ela porque gosta. Há quem ataque porque gosta, mas assim, a gente está aqui para dar um chacoalhão, amiga. É com você, viu? É isso. E é bom pontuar isso, que a Globo tem a desculpa perfeita, porque o Manuel Soares apresentando outro programa, né? Daqui a pouco o Manuel vai saindo de fininho, né? Do Papo de Segunda e a Globo dá um jeito ali, né? Para deixar a Patrícia um pouco mais
confortável. E aí que entra no que você falou. Porque eu tenho uma teoria de que quem tá ali no sábado de manhã, que só Paulo Pacheco acorda cedo para assistir o, o É de Casa, eu acho que ele tá muito distante do carisma, daquele carisma. A gente não fica apegado àquela pessoa que tá no sábado de manhã. A gente não se apega tanto, a gente não conhece tanto. Agora é diferente uma Ana Maria Braga, que a gente vê todo dia, naquele horário, a gente se apega. Mas eu tenho uma questão aqui que é uma questão. Se eu fosse botar um dinheirinho, uma fezinha. O encontro deveria acabar? Você acha que assim, porque o carisma tá de centavos. O carisma tá de centavos. E aí? Olha, se tivesse um encontro bet aí, né, um site de apostas, encontro bet, quando vai acabar o encontro? Eu não sei se ele vai ver a fogueira de São João, assim, sabe, do jeito que tá. Imagina se aguentar mais 2, 3 meses com esse climão no ar, gente. Sabe, é complicado, assim. Eu não sei quantas vezes os dois, né, e a Globo vão conseguir empurrar com a barriga uma situação que já está fora de controle, sabe? Daqui a pouco vai virar meio que Keila Linho e Daniela Albuquerque. Se você não conhece esse episódio da televisão, você, por favor, procure, porque seu conhecimento é para sua cultura. Mas vai ficar uma situação, uma coisa muito insustentável, sabe? Se não houver uma intervenção nas próximas semanas, vai acontecer de novo, porque a Patrícia Poeta não vai ver seus erros. O Manuel vai ficar na posição dele também, né? Porque também, tipo, ela se lascando não é ruim para ele, né? O tanto de gente que abraçou o Manuel Soares depois, muita gente falou que viu a divulgação do Papo de Segunda naquela segunda-feira que ele foi desrespeitado ao vivo, foi a maior divulgação do programa dele, entendeu? Então, para ele também não é negativo, né? Ele estando na posição dele, sabe? Sem se exaltar, sem denunciar ninguém, ele estando ali, né? Então, assim, por enquanto tem muita gente faturando com essa história. Mas Até ela que tá sendo ponto? fritada, né? Ela tá, assim, ele também não vai tomar nenhuma posição porque ela tá sendo fritada nessa situação toda. A galera na internet não gosta dela. Teve essa onda de demissões na Rede Globo e muita gente comentava assim: demite a Patrícia Poeta. Não é uma coisa que a gente quer endossar, mas o público ele fala o que ele bem entende, né? Mas, só pra gente não pontuar, só pra não falar que não falamos mal de Manuel Soares, é agora. É agora, Temos. Paulo Pacheco. Temos, porque Vamos fazer um eu, expose do Manuel Soares. Ó, a culpa não é minha, tá? Sou seu não, fã. eu particularmente gosto muito de Manuel Soares. Acho ele um bom apresentador. Endosso muito do que você falou. É um cara que manda super bem. É um cara que tem a sensibilidade do jornalismo, consegue fazer essa ponte muito bem. Porém, fontes das quais eu confio dizem por aí, um passarinho me contou, que a gente não gosta de fazer fofoca aqui, mas que Manuel Soares não é essa flor que se cheira, que todo mundo pinta na internet, aquela pessoa ótima. É claro, gente, todo mundo tem defeitos, mas essa pessoa me assegurou, e não é de hoje, que Manuel Soares não é aquela pessoa legalzona que a gente acha que ele é, e que Patrícia Poeta não é essa vilã que a galera também pinta. Então, assim, nem tanto céu, nem tanto mar. É aquela história, não tem vilão, não tem mocinho, mocinha. É assim, é todo mundo em busca do seu espaço, e é o jogo da televisão que sempre foi assim, sempre vai ser. Paulo Pacheco. Só para pontuar isso, porque senão parece que a gente está fazendo um programa falando mal de Patrícia Poeta, que não é o caso, e falando Vai dizer que não bem. é essa intenção. Vai dizer que não é essa intenção. Você entendeu? Olha, ele bota fogo. Deixa eu passar para o próximo tema, porque o senhor. É bom isso aí. É bom, porque assim, os dois iam se completar, entendeu? Se os dois são. Tem essas duas faces aí, né? Eles podiam se completar, mas parece que tá um embate ali. Os dois estão se. É uma bomba. A bomba de Hiroshima e de Nagasaki juntos, assim, pau, explode. E o encontro não sai da mídia. O encontro tá aí bombando, né? Mas aí fica aquela coisa, sabe? Os dois são muito bons, mas para mim até Michele e Tati comandariam melhor. Porque com os dois ali juntos, dá treta, dá babado, confusão e gritaria.
Exato, exatamente. Esse Paulo Pacheco é bom. E aí, esse Paulo Pacheco é bom. Ó, vocês estão vendo aqui na Cadê? tela que temos a internet não perdoa, que o encontro foi o que você falou, o encontro mudou, né, mudou o formato, e ele ficou jornalístico pesado logo de manhã, talvez para frear um pouco o primeiro impacto, esses balanços geral da vida, né. E aí o pessoal já fez meme aqui da Patrícia Poeta no Brasil Urgente e no Cidade Alerta. E aí, você acha que o programa ficou um pouco sensacionalista na mão de Patrícia Poeta? Porque eu achei que o clima já é pesado, e as notícias, então, dá vontade de chorar. Olha, engraçado que a irmã da Patrícia Poeta, ela falou uma poeta, um beijo, falou uma poeta, sou seu fã também. Ela é da Record, né? E ela faz exatamente a mesma trajetória da Patrícia. Previsão do tempo, a reportagem, previsão do tempo. Ela apresentou o Domingo Espetacular, que é fantástico da Record. Daqui a pouco ela vai estar na Cidade Alerta mesmo. E ela se parece com a irmã. Então vai ser muito engraçado ela apresentar a Cidade Alerta. Porque esse meme vai ganhar corpo, assim. Olha, vou falar uma coisa. Primeiro que para a Globo é inadmissível começar um programa com crime, com imagens impressionantes, como é aquele programa do SBT, para frear concorrente de um ponto, né? A Globo é soberana na parada. A Globo dá 8, 9, 10 pontos de manhã, coisa que ninguém vai ver perto, sabe? Então, assim, eu acho que isso aí foi uma opção mesmo. E eu tenho uma análise sobre isso. Por que começar com algo Por que não favor. seja Patrícia Poeta? Não é simplesmente começar com crime. Porque todas as quartas-feiras, eu já vi muitas quartas-feiras do encontro, que começou com, por exemplo, o anúncio do Tadeu Schmidt para o eliminato do Big Brother, sabe? Ou com outras coisas. Não precisa ser necessariamente um crime. Às vezes acontece de ser uma imagem curiosa, sei lá, um cachorro que entra numa loja e rouba alguma coisa, ou pode ser um quase, sei lá, atropelamento, pode ser alguém que salvou a vida de alguém, enfim. Mas é o seguinte, parecendo Tudo a Ver, né? O saudoso Tudo a Ver da Record, né? Com a Tina Roma, lembra? Já entra uma imagem ali. Um Meu, clássico. o que eu acho disso? O que eu acho disso? É mais do que o ser um programa policial. E para mim isso é a falência do novo formato do encontro. Cara, você não pode começar um programa, um encontro com a Patrícia Poeta, sem mostrar a Patrícia Poeta. Tipo, pro programa dar certo, você não pode enfiar o rosto da poeta na TV. Porque você vai, sei lá, afugentar o público. Parece que é isso. Parece que até para manter a audiência do jornal, por exemplo, você não pode botar uma Patrícia Poeta. Não é um encontro com a Fátima Bernardes, que você esperava a Fátima aparecer para aplaudir, ela, olá, fazia assim, né? No encontro com o poeta, você não vê a poeta no começo. Você vê uma imagem impressionante. Depois a poeta aparece Seria e essa uma depois licença poética do encontro? e depois, quando ela lembra que existe o Manuel Soares, ela cumprimenta o Manuel Soares, né? Fala assim, estamos aqui ao vivo no encontro aqui com o Manuel. Manuel, beleza, bom dia. Oba. Daqui a pouco ele vai falando, oba, oba. Oba. Daqui a pouco ele vai fazer para Patrícia. Assim, isso para mim é a maior falência do formato que foi apresentado para a imprensa lá há um ano, no G-Experience, em São Paulo. A imprensa esteve lá, noticiou, poeta, Manuel juntos, encontro em dupla, patati, patatá, patatá. Não teve nada disso, teve poeta a rodo, e agora nem poeta tem. Então, eu acho que eles identificaram aí uma razão para não começar o encontro com a poeta. Viram que começar o encontro mostrando a apresentadora é ruim, dá Não dá ruim, certo. entendeu? Então, eu acho que essa coisa de colocar o programa... Porque, assim, se o encontro tem o nome do apresentador, é um programa que a gente vai ver por causa dessa pessoa. Né? Programas calcados no apresentador. Programa Silvio Santos, Conversa com Bial, né? Essas coisas. O Domingão com o que era Domingão do Faustão, sabia que era aquele programa, porque tinha um apresentador ali. O encontro com a Fátima era isso. Só que para mim, enquanto vendiam para o público um programa em dupla, vendiam para a Patrícia Poeta o sonho da vida dela, que é o quê? Ser uma dondoca. O sonho do programa próprio. Ser uma Hebe Camargo, entendeu? Ser uma dondoca que tem a fichinha,
que tem os seus colaboradores, seus parceiros, o cara que serve champanhe, o Lélio. Lélio é o marido, né, da Ellie. O cara que servia as coisas lá. Ela tinha um garçom lá, ela tinha um Sim. mordomo. Vou até pesquisar aqui. Mas, assim, o encontro não é isso. O encontro, ele é um programa que, depois que tá aqui o nome dele, é Toninho. Ah, o Toninho, pô. O Lélio era o ex-marido. O mordomo Toninho da Hebe. Ela não tem um mordomo Toninho pra chamar de seu, sabe? Mas ela tem o Manuel Soares pra fazer a D. Já tô cansada de falar. Fala você. Então, fica uma coisa meio assim. Então, e tudo que ele fala é uma coisa bem assim, tipo, aquelas conclusões ali que só ele pode fazer, sabe? E ela não gosta disso, sabe? Eu, como público. Não sei de bastidor. Eu, como público. Ela fica assim, meu Deus, por que eu não tive essa ideia? Ai, esse miserável tá falando bem. Ela tem uma reação corporal, assim, sabe? Quando ele tá na plateia e o pessoal ri dele. Ai, acha ele legal. E ela... dá aquelas bufadas lá, Copa do Mundo. Competitiva e tá com medo de perder o lugar para ele, porque ele ali é um cara que tem conteúdo também, né? Então, assim, não precisa. E outra coisa, ambos têm praticamente o mesmo tempo de carreira na Globo. Só que ela passou metade em São Paulo, na Globo São Paulo, e metade nacional. Ele passou 90% da carreira, 80% da carreira no Rio Grande do Sul. Então, isso conta, né? Maior tempo nacional, ela pode ter uma vantagem nisso. Mas, assim, não tem nada de muito superior entre ela e o Manuel. Patrícia e Manuel, para mim, eles estão no mesmo patamar, e, na minha opinião, no mesmo patamar de importância para o encontro. Porque ela deveria contribuir para o encontro no que ele não consegue, ou no que ele não tem, sei lá, lugar de fala. E ele contribui para o encontro no que a Patrícia não pode, ou não consegue, ou não é da alçada dela. Então, assim, eles deviam ser a dupla perfeita. Mas esse ego maldito, sabe? Essa vontade de ter um programa só seu, essa vontade de ser Dondorf, de Teddy Camargo, ou de ser alguém que tem um nome, faz isso com a pessoa, sabe? Eu queria muito que a Patrícia Petra não faz mal nenhum você se rebaixar, porque você não vai se rebaixar, você vai se colocar no seu lugar, entendeu? No seu lugar que você acha que está muito acima. Então, por isso que desde o começo, assim, eu falava, esse programa não é para Patrícia. Se vai colocar um programa que precisa de uma apresentadora com carisma, uma pessoa, por exemplo, como a Fátima, que a gente queria saber o que a Fátima vai dizer, como a Fátima vive, como se reproduz, como se alimenta, e a gente não tem essa curiosidade com a Patrícia Poeta. Eu só vejo uma pessoa do jornalismo que teria essa condição de apresentar. Você deu uma dica mais cedo, né? Você chamou o que a Patrícia Poeta fez com o Manuel Soares de deselegante. Ela nunca seria deselegante com o Manuel Soares. Sandra Nemberg. A gente quer saber como Sandra Nemberg vive, a gente quer saber como está o Ernesto Palha, a gente quer saber como está a filhinha dele, que já está maior de idade, a gente quer saber como ela acorda, o café da manhã, sabe? A Sandra Nemberg, ela tem isso naturalmente. A Sandra Nemberg, ela nunca forçou exposição. Tanto é que ela foi atriz, e ela voltou para o jornalismo. Ela começou atriz, fez propagandas do McDonald's, procure Sandra Nemberg no McDonald's. Não procure Sandra Nemberg no Castelo Rá-Tim-Bum, porque isso é uma fake news. Ela estava na previsão do tempo, eu acho, da Globo, mas ela ficou muito tempo, continua muito tempo, low profile. Ela nunca se expõe a nível de vou mostrar minha vida. Não, o público quer saber. Por quê? Porque o público gosta dela naturalmente, entendeu? O público aprovaria muito uma Sandra Nemberg ali, dando a opinião dela, sabe? Porque ela já se emocionou muito no Jornal Hoje, ela já saiu, olha só, ela desceu do pedestal dela de jornalista porque ela não conseguia falar uma notícia triste sem se emocionar, sem sentir alguma coisa. Então, ela foi uma pioneira nesse jornalismo gente como a gente, assim, de bancada. Não é nem a questão de revista eletrônica, não. Eu acho que ela merece um programa que misture jornalismo e entretenimento, porque ela já faz isso, entre aspas, na bancada. Já fazia isso na bancada. Então, desde o começo, eu achava que no lugar da Fátima, a Sandra Nemberg seria a melhor opção nesse ponto, né?
Então, assim, mas assim, a Globo resolveu fazer isso, é verdade, então vai ter que aturar. Vai Ou ter. não devia. Ou não devia, você tem o poder, mamãe Globo. Já tá demitindo todo mundo, ó. Se ficar de graça. Porque é uma pessoa a mais, né? Se ficar de graça, vai ver. Mas é isso, gente do céu. Chegamos a mais um final do Eles que Lutem aqui. Dessa vez elogiando muito Patrícia Poeta e Manuel Soares, com a presença do sempre ilustre, incrível Paulo Pacheco. Sigam ele, ó, os links estão nos comentários, na descrição. Procurem, porque este rapaz aqui, sempre com manchetes polêmicas. Tem futuro, né? Tem futuro, tem futuro. Esse rapaz, ele pode parar no SBT qualquer dia. Esse rapaz tem futuro. Mas é isso, sigam ele. No banco dos réus, na cadeia. Isso não, porque tem responsabilidade. Quero saber se você se divertiu. Deixe suas redes sociais para o pessoal te seguir. É isso, deixe seu recado para os luters de plantão. Bom, queria agradecer primeiramente, né, esse convite. É sempre uma honra participar do programa, falar sobre televisão, que é a minha paixão, e falar sobre um assunto que a gente acompanha todo dia, que a gente já está de saco cheio, porque a gente quer ver a paz reinando nesse encontro. Mas se vocês querem realmente brigar, continuem. Continuem. Se vocês querem brigar, vou pegar uma pipoca. Vou comer pipoca no café da manhã, só para ver essa treta, só para ver vocês brigando. Tá? Obrigado mais uma vez. Estou à disposição para os próximos convites. Para quem quiser me seguir, Twitter, @tpacheco1, Instagram, @paulopacheco1. Então, enquanto o Elon Musk e o Mark Zuckerberg deixarem. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Exatamente, pessoal. Lembrando que a gente só comenta Eles que Lutem. Até semana que vem. Valeu! Tchau, parceiro!